Olá, salve vivas! Iniciamos o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias, hoje, dia 21 de novembro, quinta-feira, comemora-se o Dia Nacional da Homeopatia, o Dia Mundial da Filosofia, Dia Mundial da Televisão. E nesta edição tem prestação de serviços, cidadania, denúncias, comentários, orientações, futebol e só notícia verdade. Uma informação importante. Você ainda não sabe. A vida inteira, a matéria-prima do Partido dos Trabalhadores são, sabe quem? Os pobres. Enquanto existir mais pobres, eles têm mais votos. Eles pegam os votos dos pobres e o dinheiro dos ricos. E pagam a companheirada e empregam todos com bons salários, mordomias e muitas vantagens. Isso não é visto por quem não quer ver, por quem não quer enxergar, ou por aqueles que têm salários em empresas públicas. Esta é a mais absoluta verdade. Tem ainda aqueles que o dinheiro pode comprar, como a grande maioria dos senadores e deputados federais que votam a favor do governo. Só para dar um exemplo simples, é só ver o que os senadores do Paraná fizeram por este estado durante os quase 7 anos de seus mandatos. Falar que isso é uma vergonha já se tornou muito cansativo. Quando isto é exposto em rodas de amigos, a resposta é sempre esta aí. Não fale política. Eu não gosto de política e também não gosto dos políticos. Então, vamos deixar essa conversa de lado e vamos tomar a nossa cerveja e contar piada. Isso não muda. Mas o que todos estão vendo e sentindo é que hoje não dá mais para comprar picanha. A maioria das rodas de amigos, quando ainda existe, só tem uma linguicinha. Mas o que vale para a grande maioria dos brasileiros é seguir a vida na esperança de um milagre. Também te digo, amigo e irmão, que nosso Deus está cansado de ajudar esse povo. O que vem justificando são as coisas que Deus sabe que aqui a grande maioria trabalha para sustentar a família e honrar as coisas do nosso eterno. Infelizmente, a culpa de todas as dificuldades do povo brasileiro está somente, sabe aonde? Exatamente no povo brasileiro. A culpa é de um salário indigno, a culpa é de uma saúde precária, a culpa continua sendo pela falta de segurança, a culpa ainda se efetiva pela falta de educação, a culpa se certifica pela falta de moradia. A falta de tudo isso é porque você, meu amigo, meu irmão, não gosta de discutir política. Então, você é o único culpado por votar em corruptos, ladrões e mentirosos. Sua função, nobre irmão, está em saber em quem votar, em quem merece o seu voto, em quem é digno, em quem tem passado, tem presente e também a quem tem uma expectativa de futuro. Na hora de você reclamar, pense um pouco em quem você votou. Aí faça essa autoanálise e veja se você tem direito ou não de reclamar. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Deve-se ter cuidado com o excesso de palha ou serragem aplicados no solo, pois eles causam imobilização do nitrogênio, e à medida que se processa a decomposição, esse elemento é indisponível no solo.
Por isso, é aconselhável suprir a terra com compostos ricos em nitrogênio. Outra boa dica é usar cinza de madeira, que é rica em potássio, para controlar as pragas e até algumas doenças na sua plantação. Boa colheita! E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. Estudo produzido pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo mostra que o número de empregos e profissionais ligados à tecnologia aumentou 95% em 10 anos. De 2012 a 2022, a maior variação foi para engenheiros dos sistemas operacionais em computação, que apresentou elevação de 741,2% na quantidade de vínculos de empregos no período. A pesquisa foi feita com base nos dados da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, do Ministério do Trabalho e do Emprego, e analisou 30 ocupações ligadas à tecnologia que avançaram no mercado de trabalho brasileiro. Também obtiveram crescimentos expressivos as ocupações de tecnólogos em gestão de TI, 450,7%. Pesquisador em ciência da computação e informática teve 579,3% seguidas de engenheiros de aplicativos em computação, 258%, e técnico de planejamento e programação de manutenção, 191%. Então, fica certificado aqui que estudar sempre vale a pena. E o momento agora é de estudar computação. Depois de alcançar marca de 10 milhões de mudas de espécies nativas distribuídas desde 2019, o programa Paraná Mais Verde tem novos planos para 2025. O principal deles é dar início ao processo de modernização e renovação das estruturas dos 19 viveiros e também dos 2 laboratórios de sementes responsáveis por abastecer esse projeto, garantindo assim a restauração do maciço verde do estado. Cerca de 29% do território paranaense é composto por florestas, com predominância do bioma Mata Atlântica. O investimento estimado é de 35 milhões de reais com recursos oriundos da compensação pelo acidente ambiental causado pela Petrobras no ano de 2000 em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, liberados neste ano pela Justiça Federal. O cenário de juros altos é desafiador para o avanço do setor industrial do Brasil, afirmou Igor Rocha, economista-chefe da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, em entrevista à CNN. A projeção da entidade para o Produto Interno Bruto, PIB, do terceiro trimestre deste ano é de crescimento de 0,5%, sendo que a indústria geral tende a ter uma alta de 1,7%, com resultados positivos disseminados entre todos os subsetores. Segundo Rocha, apesar da perspectiva de crescimento para este ano, a previsão é de que a perda é lógica e o fôlego está diminuindo devido à alta da taxa básica de juros, a Selic.
Temos essa bola de neve quando olhamos a taxa de juros bastante elevada. Tendemos a projetar um cenário desafiador mais à frente. Tudo depende do quão o setor continuará aquecido no próximo ano, explicou Rocha, destacando que a indústria deve ter dificuldades pela sustentabilidade do setor a taxas de juros mais elevados. Preciso informar ao economista que a taxa de juros ela é baseada no que o governo gasta, no que o governo arrecada. Então, é muito fácil, senhor economista, vir aqui e dizer que o crescimento é pouco e arrumar uma justificativa para as taxas de juros. Economista querido, as taxas de juros, elas se efetivam para o quê? Para conter a inflação que ainda está alta. Eu não sou economista, apenas estudo um pouco e avalio todas as informações. Acredito que o nobre economista precisa tomar tento, como dizia minha avó, precisa tomar cuidado quando se manifesta para a imprensa, que tem um alcance muito grande. Entendeu, senhor economista? A Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, determinou a suspensão de 4 tipos de publicidade de jogos de apostas online para crianças e adolescentes. A decisão consta no Diário Oficial da União. O despacho da Senacom também suspende qualquer publicidade de recompensa relacionada a adiantamento, antecipação, bonificação ou vantagem prévia para a realização de apostas. A empresa que descumprir o acordo deverá pagar multa diária de R$50 mil. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou por unanimidade liminar do ministro Luiz Fux, que suspendeu em todo o território nacional qualquer publicidade de jogos de apostas de cotas fixas, bets, que tenham crianças e adolescentes como público-alvo. Na ocasião, o STF também confirmou a determinação que o governo federal adote medidas que limitem o uso de recursos de programas sociais de assistência, como o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada para apostas online. Uma informação muito rápida. Existem Bolsas Famílias que não estão sendo entregues. O cidadão chega no banco e não tem nada lá. Então o governo federal, que ordena, que disciplina a Bolsa Família, precisa urgentemente tomar providências. Para você ficar sabendo, as contas externas do Brasil registraram um rombo de 360 bilhões de dólares de janeiro até agosto, e este é o maior déficit do período desde o ano de 2019. Esse jornal volta após o intervalo. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos.
A Associação dos Servidores Públicos do Paraná, SPP, apresenta seus espaços para muito lazer e bem viver. São Mateus do Sul, Antonina, Maringá, Caiobá, Ponta Grossa, Curitiba, Matinhos e Piraquara. Quem usa a SPP sabe dos inúmeros benefícios e os destaques para convênios, farmácias, empréstimos, assessoria jurídica, auxílio funeral, academias e muito espaço para festas. A Associação dos Servidores Públicos do Paraná é isso tudo e sempre com respeito, atenção e muita transparência de sua diretoria. A SPP com justiça e trabalho. O PIX deverá ter crescimento de 58,8% neste ano em relação a 2023, movimentando 27, trilhões, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos, a FENABRAN. Nessa última semana, o serviço atingiu 45,7 bilhões de transações, totalizando 19,1 trilhões até 30 de setembro, ultrapassando o total do ano passado. Segundo o Banco Central, desde que entrou em operação em novembro de 2020 até 30 de setembro deste ano, foram realizadas 121,5 bilhões de transações, montante de 52,6 trilhões. O PIX fez algo histórico e se somou a outras importantes mudanças que o setor bancário, afirma Isaac Sidney, presidente da FEBRABAN. No mês de outubro, o Banco Central registrou que os brasileiros tinham 805,6 milhões de chaves cadastradas, sendo que 766,3 milhões são de pessoas físicas, 95% do total. O sistema de especulação financeira, representado por fundos, bancos e a velha mídia corporativa em propriedades cruzada, tornou-se um saco sem fundo que consome orçamento público. Dar dinheiro para essa turma da Faria Lima é como dar milho para bode. Nunca se saciam. As entregas do Tesouro Nacional aos abutres nunca serão suficientes. Segundo o portal da Transparência, eles já consomem quase metade do orçamento da União por meio do pagamento de juros e amortizações da dívida pública interna. Um horror que drena recursos vitais da nação. Os banqueiros exigem a alma do presidente Lula. Agora, falam em limitar o ganho real do salário mínimo para juntar míseros 11 bilhões. Enquanto também atentam contra a dignidade do funcionalismo público, ameaçando a estabilidade e precarizando os serviços essenciais à população. Essa afirmação é do presidente Lula. Os deputados estaduais aprovaram o substitutivo geral da emenda apresentada pelo deputado Fábio Oliveira, que fortalece e amplia a transparência do programa Regulariza Paraná. A proposta, que inclui o artigo 30 ao texto original do projeto, foi aprovada por meio de um substitutivo geral. De acordo com o texto, a relação dos imóveis passíveis de regularização, nos termos desta lei e das informações dos beneficiários, serão publicadas no portal da Transparência do Poder Executivo. Observado o disposto na Lei Federal número 13.079, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. A emenda estabelece que sejam divulgados dados essenciais dos imóveis enquadrados no programa, além das informações dos beneficiados, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. O plenário do Senado aprovou o substitutivo da senadora Leila Barros ao projeto que regulamenta o mercado de crédito de carbono no Brasil. O mercado de carbono permite que empresas e países compensem suas emissões por meio da compra de créditos vinculados a iniciativas de preservação ambiental. A ideia do marco regulatório é incentivar a redução das emissões poluentes e amenizar as mudanças climáticas, como foi modificado no Senado. O texto retorna para a nova análise da Câmara dos Deputados. A matéria que cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Esse jornal retorna após o intervalo. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A Ticola Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão.
Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, a linha social, todos com preço justo e qualidade. A Argentina aderiu à Aliança Global contra a Fome e também a Pobreza, segundo confirmou a CNN. A Sherpa Argentina, no G20, através de Federico Pinedo. A informação já havia sido confirmada por autoridades brasileiras, construída ao longo de um ano, a partir de um processo de diálogo e colaboração. A aliança conta agora com 148 membros fundadores, incluindo 82 países, a União Africana, a União Europeia, 24 organizações internacionais, 9 instituições financeiras internacionais e 31 organizações filantrópicas e não governamentais. A iniciativa visa acelerar os esforços globais para erradicar a fome e a pobreza, prioridades centrais no objetivo de desenvolvimento sustentável. A Aliança Global foi lançada durante a cúpula de líderes do G20. Detalhe importante que você precisa saber. Quando o Guterres, o presidente da ONU, argumentou que o empresário Elon Musk gasta muito em brinquedos para subir ao espaço, o bilionário Elon Musk mandou um recado curto e grosso para o português, o presidente da Organização das Nações Unidas, o Guterres. Ele mandou um recado assim e foi registrado em todas as emissoras do mundo. Ele disse assim para o Guterres: veja quanto é preciso para acabar com a fome no mundo que eu pago. Só, seu Guterres. Viu, pá? Português, logicamente. O senhor precisa me dizer aonde vai ser gasto esse dinheiro e a nota fiscal da compra dos produtos para a alimentação das pessoas que estão com fome no mundo. Até agora, senhoras e senhores, nesta quinta-feira, até agora o presidente da ONU não respondeu nada. A partir do dia 4 de dezembro, o sistema de alerta para desastres extremos via telefonia celular, utilizando a tecnologia Cell Broadcasting, vai abranger o Paraná inteiro, assim como todos os estados das regiões Sul e Sudeste. A implantação desse sistema Defesa Civil Alerta foi definida em uma reunião entre o coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Fernando Schunig, e também o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Armin Brown. A tecnologia, que se complementa a outros sistemas de alerta, já operados pela Defesa Civil, começou a ser testado em agosto, como projetos piloto nos municípios de Morretes, no litoral, e também União da Vitória, na região sul, que tem histórico de tragédias climáticas. Da mesma forma, outras 9 cidades das 2 regiões brasileiras participaram dos testes de forma simultânea, gerenciados pela Defesa Civil Nacional. Chegando à alegria do povo, futebol.
José Domingos Borges Teixeira, o Zé Domingos. Bom dia, Johnny. Bom dia a todos. Felizmente, o Clube Atlético Paranaense fez valer o seu mando de jogo, fez valer a potência da sua torcida, 42 mil espectadores em números redondos presentes à arena, um novo recorde, arrecadação superior a 1 milhão e tantos mil reais, um espetáculo à parte. A atuação do Coelho novamente fez a diferença. Ele e outros dos seus companheiros, em tarde inspirada, Beleze, o zagueiro, colocou em ordem a defensiva do Atlético Paranaense e o Atlético Paranaense ainda com uma atuação perfeita do Filipinho. O Filipinho jogou muito, o Atlético não jogou muito. O Atlético teve bons momentos na partida, mas sofreu também a pressão do último colocado do Campeonato Brasileiro, o time do Atlético Goianense, já rebaixado. Mas o Atlético conseguiu abrir a contagem num belo gol do Coelho. Novamente o Coelho fez a diferença, uma jogada individual, foi passando pelos adversários em velocidade e quando abriu a oportunidade de chutar, ele chutou firme e forte, sem chance para o goleiro. Daí o time do Goianense veio para cima, tentou fazer alguma coisa. Agora o Atlético, é bom que se diga, antes de fazer o gol de abertura, perdeu um pênalti com o tal de Iorio. Este não existe como jogador. Não sei como o treinador não o tirou antes do jogo. Quando ele tirou este atacante e colocou o Emerson, o time do Atlético ganhou corpo, ganhou estabilidade emocional, ganhou outra presença, passou a incomodar o time visitante e a criar situações. E nesta sequência de oportunidades criadas, o Nicão fez o segundo gol do Atlético Paranaense, liquidando a fatura. O Atlético ficou com 10 jogadores a partir dos 28 minutos do segundo tempo. Um bom período com 10 jogadores, mas o Atlético soube se reorganizar, colocou o Gamarra, fez as alterações devidas, o treinador, e o Atlético conseguiu esse resultado de 2-0. Resultado muito importante para o Atlético. O Atlético ainda corre o risco, não está totalmente fora da possibilidade de rebaixamento, mas tem 4 jogos pela frente e certamente fará os pontos necessários para ficar na elite. O próximo confronto agora é contra o Bahia, partida difícil, lá em Salvador. Mas o Atlético embalado certamente poderá fazer um bom resultado. O empate lá já será uma proeza para o Atlético Paranaense. Mas neste embalo que aí está, o rubro-negro pode até mesmo vencer e voltar numa situação excelente para Curitiba e daí pegar os 3 últimos jogos e definir a sua permanência na elite. Muito grato, até a outra. Notícia que faz bem. Em quase um ano, o desmatamento da Amazônia brasileira caiu em aproximadamente 30%. É o menor nível em 9 anos de acompanhamento da região. O INEP, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgou os novos dados sobre a Amazônia e o Cerrado. No período de 12 meses, a floresta amazônica perdeu 6.282 quilômetros quadrados. Já no Cerrado, no mesmo período, foram desmatados 8.174 quilômetros quadrados, queda de 25,7%. Foi a primeira redução após 5 anos de monitoramento com seguidas altas. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, atribuiu os resultados aos esforços conjuntos de prevenção e controle do desmatamento. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmãos.